melhor substrato para peperômia melancia. Meu nome é Ângela Cristina, a guria da Flor de Camomila, e tenho mais de 30 anos de experiência no cuidado e no cultivo das plantas. Peperômia melancia é essa plantinha aqui, ó, maravilhosa, que conquistou o coração de todo mundo. Olha que coisa mais linda, gente. Trouxe aqui umas que eu fiz o replante, trouxe umas que eu fiz mudas. Olha só, tem umas que aqui estão meio pernudas porque estão precisando de um pouco mais de iluminação, mas olha só como é linda essa planta, gente. Todo esse detalhe dessa folha é uma planta com folhas incríveis. Olha só, quando ela é novinha, ela fica meio bem prateado assim, ó. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem, ó. Caiu aqui a minha orquídea com o vento, vou juntar. Vocês conseguem ver como ela fica prateada assim, ó. Isso é uma das coisas que eu percebi, gente, que quando ela fica mais assim, vocês podem ver que quem tá prateado assim são as folhinhas que estão embaixo. Então aqui quando ela recebe um pouco mais de sombra, olha só, vocês podem perceber que ela não fica com a folha que parece que ficou meio opaca igual essas aqui de cima. Então ela gosta mais quanto mais sombrinha ela fica, mais assim ela fica com essa cor aqui embaixo. Mas antes de eu falar para vocês qual é o melhor substrato, gente, já aproveita que deixa seu like, compartilha com o guri ou com uma guria, se inscreva no canal da Flor de Camomila e ative o sininho, assim você será notificado de todos os próximos vídeos aqui do canal. Aqui eu vou falar então sobre alguns ingredientes. Aqui eu já tenho uma mistura pronta que eu fiz aqui, que eu vou fazer umas mudinhas. E também não vou falar só sobre substrato, mas também vou falar sobre... já vou aproveitar e vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer mudas, que dessa forma vocês vão poder propagar. Porque às vezes a peperômia melancia, quando ela não está plantada no substrato adequado, quando ela não recebe, ela recebe demais água, que é uma das causas, maioria das causas de matar a peperômia melancia é por excesso de água, né? Então, isso não acontece com tanta frequência, né? Vamos dizer assim, aqui em casa, depois que eu troquei todo o substrato para esse substrato aqui, eu não perdi mais nenhuma peperômia melancia. Porque o que acontece, né? A gente começa a regar, traz a peperômia melancia para cá, essa coisa mais linda, trouxe a minha planta dos sonhos, né? Tô com ela lá em casa e aí eu vou lá, rego um pouquinho. Aí outro dia eu vou lá, rego mais um pouquinho, né? E aí você não tem um controle de quanta água você regou. Primeiro porque você fica regando toda hora. A segunda coisa é porque você não fez o replante dela, ela não está plantada no substrato específico para ela, né? E aí acontece o quê? Ela começa a, simplesmente de um dia para o outro a perder todas as folhas dela e a gente fica desesperado, com o cabelo em pé, querendo saber o que é que está causando que ela está indo cada vez mais para trás. Então, o que eu usei aqui para preparar o meu substrato? Vou mostrar aqui para vocês. O carvão, gente, o carvão ele serve como uma esponja, né? Na verdade, ele deixa o substrato mais poroso, ele absorve. O carvão serve assim, ele absorve os nutrientes e vai liberando aos poucos os nutrientes para o substrato, como também ele deixa o substrato areado, né? Então ele deixa que a água escorra por baixo sem ir embora todos os nutrientes. Aqui eu tenho a terra, né? Que também já tem um pouco de esterco de vaca aqui nessa terra, tem um pouco de terra vermelha. Então, esse é o substrato que eu uso aqui, essa terra que eu uso para minhas plantas, para peperômia. Aqui tem a vermiculita, que é um mineral, né? Que vocês podem ver, esse mineral aqui, ele deixa o substrato úmido, ele permite que as raízes fiquem úmidas ao mesmo tempo, mas também não deixa o substrato tão encharcado, como também ele faz com que a planta enraize com mais facilidade. Então ele é ótimo porque ele mantém a umidade que a planta precisa. Já a casquinha de arroz, gente, carbonizada, ela é leve, ela é porosa, ela permite então uma boa areação do substrato. Sem contar que ela facilita também as raízes ficam mais soltinhas, conseguem respirar mais. Ela também permite que o substrato fique com uma acidez boa para ele, né? Então esse aqui
Então é bom para esse substrato, né? Então esse daqui é o que eu uso aqui em casa. Vale a pena salientar, gente, que algumas pessoas elas vendem a casquinha de arroz carbonizada em pó. Gente, não usem isso porque ela não mantém a mesma função quando a gente vai. Eu até comprei um saco daqueles e não é bom para as plantas. Ela não tem a mesma função do que se ela tivesse em pedacinhos assim, ó. Em casquinha. Em casquinha, é. Então, sempre comprem essa daqui de casquinhas. Eu teve vários seguidores lá do meu Instagram que me perguntaram sobre por que não utilizar o pozinho, porque às vezes a gente encontra o pozinho. Assim como o carvão também, gente, não é bom utilizar o pozinho. Sempre usem pedaços assim, quebrem o carvão e usem em pedacinhos sempre, porque isso aqui também, se você bater no liquidificador, além de estar quebrando o liquidificador, a gente vai ficar um pó. E esse pó, quando a gente derrama água no substrato, parece que ele repele a água. Então não é bom. Então sempre você vai usar o quê? Só para repetir. Usa carvão em pedaços, terra, vermiculita e casquinha de arroz carbonizada. Qual a medida que vocês vão usar? Qual é a medida que eu uso aqui em casa para meu carvão? Para preparar o substrato. 5% de medida de carvão quebrado, 5 medidas de substrato. De terra. De terra. Uma medida de vermiculita e uma medida de casquinha de arroz carbonizada, né? Então, se vocês vão plantar vários potes, preparem bastante e aí depois vocês vão fazer o replante, porque assim preparar para cada vasinho é ruim. E aí vocês já deixam preparado e já colocam em cima substrato para as minhas peperômias, que vocês podem usar tanto para peperômia melancia, já posso até falar, Ana, né, que podem usar para peperômia scandens também, que ela também gosta para todas as peperômias. Para todas as peperômias, vocês podem usar para todas as peperômias. Já deixa pronto, preparado, porque assim, é uma coisa que vocês vão estar sempre usando, vocês vão estar sempre preparando. Então, ela não tem um prazo de validade, aí você pode deixar. Deixa preparado, desde que não fique úmido, que não fique mofado, essas coisas vocês vão observar. Certo, pessoal? Então, como que vocês vão... Depois, mistura tudo. Aqui eu já misturei, olha só. Vocês podem perceber o quanto que é soltinho, o quanto que fica areado, não é aquele substrato batomado. Aqui vocês apertam, olha só. Ó, conseguem perceber, gente? Como é solto. Quando você derrama a água na planta, ele vai facilitar a drenagem, porque ele tem a casquinha de arroz e o carvão, e a vermiculita vai manter a umidade, não vai deixar que seque demais o substrato. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu fiz várias mudinhas aqui com folhas, a gente faz mudinhas com folhas. Será que dá para tirar, Ana, aqui para mostrar? Vamos ver se está enraizado já. Ó, olha isso, gente. Eu gosto de mostrar para vocês porque assim vocês conseguem ver que realmente funciona, né? E assim, ó, o quanto de raízes que tem, mostra bem nas raízes bem branquinhas, olha só, que é ótimo, que é um sinal que a planta está se desenvolvendo, né? Que está crescendo, raízes claras é sempre bom. Agora, se as raízes são escuras, para aí que alguma coisa, o substrato não está certo. Então, você pode cortar a folha da peperômia melancia, eu vou mostrar para vocês e vocês vão fazer também em casa. Eu vou só tirar aqui para mostrar para vocês, gente. Olha aqui, ó. Toda essa parte aqui já tem raízes, ó. E aqui é onde é que se formou maior número de raízes, que provavelmente aqui é assim que vai sair o brotinho, ou na parte da frente ou na parte de trás. Aqui antes eu molhei com a mangueira, então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar de volta no mesmo lugar e vou deixar aqui. Eu só tirei, gente, para mostrar para vocês. Acho que nem vai caber mais as duas folhas no mesmo vasinho. Vou botar no outro, para ter mais espaço. Então, quando vocês vão preparar esse substrato aqui para plantar, use sempre um vasinho com furos, ó. Usando a vermiculita, gente, a planta ela enraiza com muito mais facilidade, ó. Então, como vocês vão fazer? Vai colocar assim dentro, vai colocar a folhinha pela metade e aí vai dar uma encostadinha assim. Na parte de trás também a mesma coisa, ó. Vai pegar o dedinho assim e vai fazer assim, ó.
Ó, demora um pouco, gente. Não vou dizer pra vocês que do dia pra noite vocês vão ter, ai meu Deus do céu, eu quero uma peperome assim desse tamanho. Não, isso não vai acontecer, gente. Daí eu vou estar mentindo, né? Porque isso não é assim que funciona, né? Bem que podia ser, às vezes, não pife de papo de bum, a gente tem uma peperome grande. Essa daqui eu quero mostrar. Vocês podem ver que a folhinha tá bem dura, ó. E olha só, temos um brotinho aqui atrás, tem uma folha nova saindo, ó. Então, eu vou colocar aqui mais um pouco de substrato ao redor, atrás, ó. Aí, com o tempo, gente, eu vou começar a tirar essa folha aqui. Até eu vou tirar agora para mostrar para vocês, ó. Como fazer. E aí, vocês já podem plantar a outra parte aqui na frente. Às vezes, o que que acontece, gente? Às vezes acontece de a partezinha da folha apodrecer. Isso é uma das coisas que mesmo assim, às vezes a gente plantando uma semente, né? Nem sempre as sementes vão germinar todas. E com as folhas também é a mesma coisa. Então, usando esse substrato, vocês vão ver que a peperome de vocês vai crescer mais bonita, vai crescer mais saudável. Aqui, gente, eu tenho a minha peperome, ela fica aqui fora no quintal. E o que que acontece? Os gatos andaram pulando por cima, ó. Aí eles rasgaram toda a folha, ó. Essas folhas que estão assim muito feias aqui, olha aqui, ó. Eles rasgaram tudo, ó. Eu vou fazer mudas. Além de eu fazer mudas, vamos ver aqui. Vou tirar mais uma aqui. Eu também vou estar fazendo, cuidar para não cortar uma folha errada. Eu vou colocar um pouco desse substrato aqui por cima, porque ela já está plantada nesse substrato, ó. E eu vou recolocar. Você pode tanto fazer um afofamento da terra, né? Que é isso daqui. Antes de recolocar um pouco do substrato. Cuidar para não machucar as folhinhas. E olha só, já tá cheia de brotinhos novos. Então agora, como que você vai fazer para fazer as mudas? Você vai pegar a folha e vai cortar todos os cabinhos fora. Ai, Ângela, eu posso pegar essa folha que tá rasgada também? Pode. O que que acontece quando você não tem a sua peperômia plantada num substrato adequado e você vai regar? Vou só fazer um exemplo aqui, ó. Quando você vai regar a sua peperômia e ela não está no substrato adequado, porque eu falo isso porque já aconteceu comigo, e eu não quero que isso aconteça com vocês. O que que acontece? Quando eu reguei a minha peperômia, eu achava que ela precisava de água. Aí eu fui lá, outro dia, olhei, nossa, não sabia se precisava. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui lá olhar, fluft! Essa partezinha aqui estava inteira, mas aqui essa partezinha, o pecíolo da folha, estava todo ele podre. Por quê? Porque eu não estava regando da forma correta e o substrato também não era o correto, porque não permitia que acontecesse a drenagem. Então, são várias coisas que você precisa observar. Cuidar o ambiente onde você vai deixar, usar um substrato específico para as peperômias. Eu tenho certeza que se você usar esse substrato que eu estou mostrando para vocês, vocês vão ter peperômias lindas e saudáveis e não vai ter problema de apodrecimento. Porque além de eu falar sobre substrato, eu vou mostrar para vocês uma técnica infalível que vocês vão regar a planta de vocês, que vocês não vão ter erro com relação à rega. Ó, vou colocar aqui. Pode cortar a folha em 4 pedaços, mas eu vou cortar só em 2, porque senão eu nem vou ter potezinho que chega, ó. E aí você vai colocando. Ó, dessa forma. Vou fazer mais um aqui. Se vocês usar carvão muito grande e você tiver um potinho pequenininho, isso também atrapalha. Por isso que precisa bater o carvão para ficar pedaços menores, ó.
Você faz uma valinha assim e aí coloca dentro, ó. Aqui eu vou cortar. E vou ajeitar aqui. E agora você vai deixar isso daqui, vai regar e vai deixar em meia sombra até elas enraizarem, ó. Ó, essas aqui que eu fiz a muda. Então, o que que vocês vão fazer? Hoje, quando eu sempre gosto de fazer o mudas e aí regar bem até a água escorrer por baixo. Por que que eu falo isso? Porque assim você vai ter mais certeza de que todo o substrato está molhado. E amanhã você não vai precisar regar novamente. Por quê? Porque você sabe que você molhou bem hoje o substrato. E a planta, quando a gente faz o plante da folha, você não precisa ter medo que ela vai apodrecer. Porque você está usando um substrato que ele justamente faz isso. Ele mantém areado e também facilita a drenagem, ó. Olha aqui, vocês estão vendo, ó. Esse daqui, gente, é aquele potezinho que já estava plantado, ele já tinha regado antes ele, né? Então, por isso que ele também ficou mais tempo retendo a água, porque já estava molhado. Ai, Ângela, e agora? Quando que eu vou regar a minha planta de novo? Gente, vocês vão fazer o quê? Usar a técnica do dedômetro. Coloca o dedo no substrato, ó. O dedo sai sujo, com um pouco de terra grudado, não precisa regar. Agora, se o dedo sai seco, sem nada grudado, é porque está na hora de você regar a sua peperômia. Então, muito cuidado. Use sempre um substrato específico para peperômias. Use a técnica do dedômetro e deixe a planta num local adequado. No caso, as peperômias são meia sombra. Então, eu tenho certeza que seguindo essas orientações, essa forma minha de cuidar as plantas, a peperômia, a sua peperômia também vai crescer linda e saudável. Então, vamos só recapitular mais uma vez para vocês não terem erro na hora de preparar o substrato de vocês. Vou colocar aqui. Ana, vamos mostrar? Então, os pedacinhos de carvão, terra, vermiculita e casquinha de arroz carbonizada. Certo, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida com relação ao substrato para as peperômias, para a peperômia melancia, deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que será um prazer ajudar você. E antes de eu te falar mais uma coisa, já aproveita e deixa seu like, compartilha com um guri ou com uma guria, se inscreva no canal da Flor de Camomila e ative o sininho, assim você será notificado de todos os próximos vídeos aqui da Flor de Camomila. Quanto mais você compartilhar, mais plantas vamos juntos polinizar e você vai ser um polinizador dessas plantas. Certo, pessoal? Se você quer aprender um pouco mais sobre plantas, assista um desses próximos vídeos que eu vou deixar a seguir. Tchau! Te vejo no próximo vídeo!